Olá, alunos de Pesquisa Operacional 2. Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre o problema de transporte e transbordo. Nós vamos fazer uma pequena revisão para depois nós conseguirmos juntar com os modelos de localização, tá? Então, vamos recordar. Por que isso é importante? Pensa no seguinte, pensa que a gente tem, por exemplo, aqui uma plantação de soja, ou várias plantações de soja, e a gente quer escoar a nossa produção através de armazéns, e desses armazéns você vai enviar por trem ou por caminhões até o porto, tá? Então aqui basicamente você teria que decidir o local desses armazéns, tá? Olhando os fluxos que estão embutidos. Então a gente teria o problema de transporte mais o problema de localização. Essa é a nossa motivação, tá? Então, lá no problema de localização de facilidades, o que a gente vai passar a ter? A gente vai ter que olhar a questão da produção, tá certo? Então, se você olhar aqui, por exemplo, você tem pontos aqui com 2, que seriam os locais de produção, fábricas, plantação, o que seja. Aqui você tem as facilidades, que seriam os pontos intermediários de armazém, estoque, centro de distribuição. E, finalmente, aqui você teria os clientes, que poderiam ser portos, mercados, que aí está com valor negativo aqui, tá? Então, o que você vai ter que olhar? Você vai olhar a quantidade produzida, a quantidade consumida, os fluxos, que vão ser dados aqui, por exemplo, por um x e j, e você vai tentar, e você pode ter um custo de abertura das facilidades, além do custo, é claro, de fluxo entre as facilidades, os clientes e os centros de produção, tá? Então, se você puder, pessoal, isso aqui a gente viu lá na aula 7 de Pesquisa Operacional 1, isso aqui seria a segunda semana. E na aula também 16 da segunda semana de Pesquisa Operacional 1, a gente falou de plano de transporte e plano de transbordo. O plano de transporte, o que era? Era basicamente, você tinha as fábricas e você tinha fluxos que iam atender às demandas dos centros de distribuição. E aqui, o plano de transbordo, eu tinha as fábricas, os centros de distribuição e tinha os mercados. Então você tinha o fluxo da fábrica para o centro de distribuição e do centro de distribuição para os mercados, tá? Então, o que era o plano de transporte? Basicamente, você tinha uma equação de conservação de fluxo da fábrica, tudo que sai da fábrica, tudo que é produzido na fábrica vai ser transportado para os centros de distribuição. Então você fazia uma soma da fabricação, tudo que pode ser produzido vai ser transportado para os centros de distribuição. E depois você tinha também a mesma coisa para as fábricas, tá? Que era basicamente aqui, ó, tudo que está saindo das várias fábricas vai ser consumido pelas fábricas, tá? Então você tinha uma equação que servia para você descrever isso para todos os seus centros de distribuição, tá? Seus J centros de distribuição. O modelo de transporte geral era basicamente minimizar o custo de transporte entre I e J, ou seja, da fábrica I para os centros de distribuição J. E se você essas primeiras equações aqui garantiam que tudo que era produzido na fábrica era transportado e tudo que era transportado era consumido para os mercados. Então você tinha uma equação de balanço para as fábricas e uma equação de balanço para os mercados ou centros de distribuição. O que estava implícito? Que esse modelo estava balanceado, ou seja, tudo que era produzido igual a tudo que era consumido, tá? Eventualmente você podia ter um desbalanço, você podia ter uma capacidade de produção maior que a demanda ou uma capacidade de produção menor que a demanda. E aí você tinha que fazer ajustes no seu modelo, tá? Basicamente você tinha que botar aqui, ó, não precisa transportar tudo, no caso 1, por quê? Porque a capacidade de produção é maior que a demanda, ou você não vai conseguir atender todos os mercados consumidores porque você não tem capacidade de produção suficiente para atender a demanda, tá? Então, aqui, para o caso, o modelo mais geral de que eu tenho mais capacidade do que demanda poderia ser descrito dessa forma, tá? Que era o nosso caso 1. E o caso 2 era desse jeito. Então, detalhe aqui, ó, veja a diferença. Cuidado com essas desigualdades aqui, tá? O modelo de transbordo, que é o que a gente vai dar um enfoque maior, está aqui dado um zoom. E aí era a questão de você transportar das fábricas, passando pelos centros de distribuição e atender os mercados. E você quer minimizar os custos desses fluxos aqui, tá? Então, o que vai ser importante aqui? Eu tenho
uma variável associada aos fluxos entre fábricas e centros de distribuição, que é x e k, e entre os centros de distribuição e os mercados, x, k, j. Tá? Então, isso aqui era a equação de conservação do que está sendo produzido das fábricas para ser transportado, do que está sendo transportado para ser, digamos assim, consumido pelos mercados. E, finalmente, eu tenho uma equação que corresponde à equação de balanço dos centros de distribuição, onde não há consumo nem produção. Então, por isso que eu tenho aqui, só para ilustrar, por exemplo, ó, o fluxo que vai do centro de distribuição 1, da fábrica 1, e o fluxo da fábrica 2 para o centro de distribuição 1 é igual ao fluxo do centro de distribuição para o mercado 1 e do fluxo do centro de distribuição para o mercado 2. Isso aqui, na verdade, está falando, ó, tudo que entra é igual a tudo que sai. Se você quiser, você pode passar para esse outro lado da equação e isso fica tudo igual a zero. Então, eu vou fazer uma soma de tudo que está sendo produzido das fábricas e mandado para o centro de distribuição K, menos o que está sendo saindo do centro de distribuição K para abastecer todos os mercados, vai ter que ser zero. Isso aqui está dizendo basicamente que não some nem desaparece fluxo. É tudo que entra igual a tudo que sai. Nesse caso da equação de balanço dos pontos de transbordo ou centros de distribuição. Tá? Esse então é o nosso modelo mais geral, modelo de transbordo, que está aqui dado, tá certo? Eu coloquei aqui a variável Z e J com um custo de transporte e a variável X e J com outro custo de transporte. Tá? Isso aqui é a equação geral. Repara que nessa equação do transbordo eu faço uma soma em I, primeiro, para um dado K fixo, e depois do K para uma soma em J, para atender todos os mercados. Isso aqui é um exemplo do modelo que vai estar na descrição do vídeo aqui, que é um modelo de transbordo. Então aqui basicamente eu tenho mandando coisas da fábrica 1 e 2 para o centro de distribuição 1 e de lá para os mercados 1, 2 e 3 e 5. E aqui eu tenho um fluxo saindo da fábrica 3 e 4, passando pelo centro de distribuição 2, e aqui também da fábrica 1, e atendendo os mercados 4 e 5. Tá? Esse aqui é a nossa solução, basicamente. E é aqui que a gente vai ter a questão do problema de localização. A gente vai ter várias opções de locais de centro de distribuição, e o problema de localização vai afetar essa parte aqui do problema de transbordo. Tá? Bom, pessoal, então na próxima aula eu vou mostrar em detalhes como é que a gente pode misturar os modelos de localização e transbordo, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.